São pessoas que continuam me contando intimidades. São pessoas que me relatam alegria. São pessoas que me relatam, depois de uma sessão, bem-estar. E elas querem mais do que isso. Então, assim, é nessa hora que eu reconheci, na terça-feira, quando eu assisti o episódio de vocês, que eu sou massoterapeuta por amor desde os meus 14 anos de idade. E agora... O relato da Jaqueline, né, nesse sentido. Muito emocionante mesmo, assim. Parece que é uma coisa, uma força que vem de dentro mesmo, né? De fato, o sentir, ele dá um sentido, né, a coisa. Para sentir o sentimento, a gente precisa de estar tocando nesse sentimento. E aonde que esse sentimento mora? Esse sentimento mora dentro de cada um de nós. Então eu percebi, e fiquei muito agradecida, que eu já fazia isso quando eu comecei a ser manicure com 14 anos de idade. E eu fiquei assim tão agradecida ao universo por isso, porque foi através do toque que eu dava às pessoas. Eu falei para a Leslie, eu pegava nas mãos, eu pegava nos pés, e é uma energia muito gratificante. A Leslie... É a somatização, né? Aquilo que eu resolvo aqui, de alguma forma, o meu corpo ele vai precisar expelir, ele vai precisar me mostrar, ele vai precisar para que eu possa entender que tem alguma coisa errada. Porque muitas das vezes eu dá atenção para o que a gente está sentindo depois da sensação. Sim. Então, quando essa sensação está no meu corpo, aí eu começo a ter alguma coisa errada. O sentimento ele faz parte da nossa vida, tá entrelaçado, e ele é ali as emoções, os sentimentos são um filtro da gente para olhar e interpretar o mundo que a gente está. E o quanto é importante a gente cuidar, a gente acolher. Olá, muito bem-vindos a mais um podcast do nosso Panorama Psi. E hoje nós estamos aqui para fazer o nosso 10º episódio. E nesse episódio nós temos uma convidada muito especial, que é a Jaqueline. Mas antes de dar a palavra para a Jaqueline, eu vou saudar os meus amigos aqui, William Sérgio e Leslie Guaste. Sejam todos bem-vindos. Obrigada. E aí, hoje, nós estamos aqui porque esse mês de setembro é um mês, né, considerado aí, o mês de Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio. E nesse mês nós decidimos que nós vamos buscar aí outros profissionais para estar aqui conosco, para somar nessa causa aí que é tão importante, que é da prevenção. E enquanto psicólogos, nós sabemos da importância, né, de dialogar com outros profissionais que também são da área de saúde, de bem-estar. E hoje nós estamos aqui com a Jaqueline para falar um pouquinho para a gente da trajetória dela, da caminhada dela e do que a área dela, né, pode aí, ela vem percebendo ao longo do trabalho dela, ao longo dos anos aí, o que a área dela pode somar com a área, né, da saúde aí voltada para a saúde mental. Então, Jaqueline, seja muito bem-vinda, fique à vontade para poder iniciar aí, primeiramente se apresentando para a gente, se apresentando para o nosso público. Bem-vinda. Bom dia aos participantes desse podcast, e eu estou assim, muito agradecida como ser humano pela oportunidade que o universo está me dando agora, de estar relatando um pouquinho da minha trajetória dentro da minha profissão e dentro do reconhecimento que eu tenho comigo mesmo. Porque eu acho que a gente tem que se reconhecer
dentro do nosso próprio ser. Eu me chamo Jaqueline, na próxima segunda-feira eu faço 51 anos, e Parabéns! eu relatei para Leslie na terça-feira que ela esteve aqui, para me fazer esse convite, que eu sou terapeuta desde os 14, sem saber que eu era massoterapeuta. E eu fiquei muito feliz, agora com 50 anos, em estar me reconhecendo nesse mundo, nesse local, né, que a gente está aqui. E aí eu fiquei muito feliz, muito eufórica, comecei a falar um monte de coisa para ela, ela nem entendia. Mas, assim, transparecendo realmente a minha parte como terapeuta e humana, que é tão pequena, mas ela é importante, principalmente dentro desse meio mental de cada um. É o entendimento que a gente tem com a gente mesmo. Uhum. Então, eu quero agradecer a vocês e quero agradecer ao universo mais uma vez por eu estar aos 50 anos compreendendo o que, mais um pouco do que eu vim fazer aqui. Porque todos nós temos uma missão e eu acho que é por aí que começa. É quando você começa realmente a entender o que, que você veio fazer. E a gente não consegue fazer só para a gente. A gente tem que fazer para o outro para reconhecer o que realmente está sendo demonstrado, curado, ampliado dentro do nosso ser. É isso. Bacana. E aí, bacana, Jaque, como você comentou, a gente teve até uma fala aí, né, na terça-feira, e conta pra gente um pouquinho dessa sua percepção quando você fala que eu percebi que aos 14 anos eu era massoterapeuta, né, por amor. E fala um pouquinho dessa história que você contou para mim, que eu me emocionei muito. Então, fala um pouquinho como é que você se percebeu, trazendo tudo aquilo que você me trouxe, né? Dessa percepção de masoterapeuta por amor. Isso. Eu percebi agora, quando eu vi o episódio de vocês passado, falando para a Andréia e para o William, porque, desculpa, porque eu entendi isso agora, então eu percebi que as nossas mãos, desculpa, as nossas mãos são um meio maior de condução, dentro do meu olhar como terapeuta, massoterapeuta. Por quê? Porque aos 14 anos de idade, eu descobri isso agora com a Leslie, no episódio que vocês fizeram, passado, que para sentir o sentimento, a gente precisa de estar tocando nesse sentimento. E aonde que esse sentimento mora? Esse sentimento mora dentro de cada um de nós. Então, eu percebi, e fiquei muito agradecida, que eu já fazia isso quando eu comecei a ser manicure com 14 anos de idade. Eu fiquei assim, tão agradecida ao universo por isso, porque foi através do toque que eu dava às pessoas, eu falei para a Leslie, eu pegava nas mãos, eu pegava nos pés, e é uma energia muito gratificante. A Leslie é minha paciente de massoterapia, então ela sente essa vibração, e para mim e para a gente que faz esse trabalho é muito importante, porque há uma sintonia de paciente para profissional. E eu percebi que aos 14 anos, quando eu fazia isso, fazendo ali, cutilando a unha da pessoa, ela conversava muito comigo. Ela falava sobre as dores,
ela falava sobre a baixa autoestima, ela falava sobre os problemas cotidianos, ela falava, às vezes, coisa íntima, que ela não tinha como conversar com ninguém, e ela conversava comigo. Porque ao tocar ela e ela se abrir, eu conseguia entrar na intimidade sem dar conta que eu estava entrando naquela intimidade. Então, eu me transformei terapeuta manual, massoterapeuta aos 14 anos com toque. E isso se revelou agora comigo já na fase adulta, né? Porque tem 5 anos que eu estou dentro dessa massoterapia, me apaixonando por cada paciente, e aí vem do outro essa cura, essa necessidade de cura, porque a gente, quando toca num paciente da gente, a gente não está tocando só no corpo, né? Na maioria das vezes, a gente está tocando na dor. E essa dor, ela vem sim, ela vem através de um sentimento. E aí eu comecei a ter experiências maravilhosas, porque são pessoas que continuam me contando intimidades. São pessoas que me relatam alegria. São pessoas que me relatam, depois de uma sessão, bem-estar. E elas querem mais do que isso. Então, assim, é nessa hora que eu reconheci, na terça-feira, quando eu assisti o episódio de vocês, que eu sou massoterapeuta por amor desde os meus 14 anos de idade. E agora, perto de fazer 51, assim, eu estou com uma gratidão enorme a Deus, ao universo, por estar podendo celebrar isso com 51 anos de idade. Como que eu fui usada e como que é importante a gente saber que a gente é importante aqui, sabe? Tem isso. Você olhar para você e saber que você está aqui fazendo a sua parte, que você tem uma grande importância. Você pode até ser um grãozinho de areia, mas é muito importante. E é isso que eu acho que vai para a área de vocês, que é mental, né? É a pessoa saber que todos nós não estamos aqui só por um acaso. Nós estamos aqui, sim, para cumprir um papel muito importante. E esse papel, ele já vem escrito e está aqui, ó, na mente da gente, sabe? E vem através do sentimento, né? Eu acho que o sentimento é tudo. É toda a troca de energia, né? Isso, assim, como é bom lidar hoje, coisa que eu não sabia, lidar com gente. Porque eu já ouvi muitos relatos, eu acho que eu já até falei assim, gente, como é complicado lidar com gente, né? Mas nós somos gente, não é isso? E quanto mais você conhece a gente que é igual a gente, cheia de manias, cheios de defeitos, cheios de dúvidas, melhor fica a vida, né? E eu estou, assim, maravilhada com tudo isso. Muito grata mesmo. E Legal. bacana, Jaque, você falando isso aí, e quando você fala o sentimento ali é tudo, né? Eu sou suspeita É também tudo. para falar, o sentimento é tudo. E quanto que essa fala também me marcou, né? Porque é o que a gente trabalha muito, né? O sentimento, ele faz parte da nossa vida, tá entrelaçado, e ele ali as emoções, os sentimentos são um filtro da gente para olhar e interpretar o mundo que a gente está. E o quanto é importante a gente cuidar, a gente acolher, né? E não classificar o sentimento ali como ruim ou bom, mas sim como sentimentos que existem desagradáveis, né? Que são desagradáveis de sentir, mas são importantes, e os agradáveis, que são importantes, né? E falando aí, você também falando na sua trajetória, né, que você teve aí boas experiências, né, das pessoas. Tem alguma história que te marcou muito? Tem uma história que casa um pouco com a história do episódio passado, que eu tenho uma paciente
uma mãe que tem uma filha dentro desse quadro e que ela me emocionou muito quando ela veio fazer uma sessão, porque eu faço uma sessão que eu dou o nome de sessão de curativa, aonde eu fiz com ela e aonde eu vejo que as pessoas conseguem liberar o verdadeiro sentimento. E eu fiquei muito emocionada com ela porque ela carrega dentro dela, ela está com a filha com 22 anos, inclusive ela está grávida agora, essa menina de 5 meses, e ela já vem dentro dessa luta aí, né? Da filha também se autopunir, né? Por causa dessa depressão. E quando ela chegou aqui na minha sala, que ela deitou na minha maca, que ela não conseguiu falar da terapia, da massoterapia, do toque, enfim, de tudo aquilo que eu uso para deixar a pessoa à vontade, e ela chorou. Ela chorou, mas chorou com uma forma muito grande, que sempre se sentiu sozinha nessa luta, né, com a filha. Já foi várias vezes no hospital, no pronto-socorro, porque a filha se cortou, porque a filha tomou remédio, enfim. Então, ela se sentiu dentro dessa acolhida dentro da dor dela, aonde ela pôde chorar, porque muitas vezes quem está do lado de uma pessoa assim tem que se mostrar forte. E o meu reconhecimento dentro da minha profissão hoje é saber que todos nós podemos ser, entre aspas, fracos. Então, é a experiência que eu passo de um paciente, de cada paciente, é uma coisa única. Mas o dela, por hoje, a gente está fazendo em cima desse, vou colocar, dessa tese aí, que é o mês, né, de setembro, eu fiquei muito feliz em poder conduzir ela a um quadro, a um lugar dentro da dor que ela sente, mas ela mesma se acolheu. Então, ela ficou, assim, muito grata à sessão que a gente fez e ela recarregou as energias dela para continuar enfrentando. E entendeu que todos nós temos força para encarar a nossa dor. E o melhor lugar para reconhecer essa dor ou o nosso sentimento está dentro de nós. Então, assim, eu fico hoje muito agradecida e essa sessão, essa paciente, ela me emocionou muito, porque o choro dela, eu pude sentir o choro dela, na época, no dia, né, na semana ali que teve isso, eu fiquei muito emocionada, porque eu consegui, através do toque, sentir o que ela estava sentindo. Então, foi uma experiência onde houve cura para ela, houve uma troca de energia, porque houve cura em mim também. Porque a gente tem que ver que a gente, como a Leslie falou, a gente tem pensamentos bons, a gente tem fase boa, aonde contar, porque não teve só isso na minha vida, né? Desde os 14 anos, igual eu falo, eu sempre mexi com gente, com público, a maioria mulheres, né? E é muito importante a gente conseguir
encarar a dor como dor. Porque a gente tem mania de encarar a dor sendo guerreira, sendo forte. Uhum. Então, a gente tem medo dessa dor porque dentro do nosso sentimento a gente reconhece para a gente mesmo, a gente reconhece que a gente não é essa fortaleza. Ser dentro da nossa fraqueza. E eu reconheci isso em mim, me massageando, porque eu consigo sentir em mim o que está se passando, eu consigo me acolher com o meu toque. Por isso que eu digo que eu sou massoterapeuta por amor, porque o amor me conduz à dor. Uhum. E essa dor só pode ser curada com amor. Me emociono muito em dizer que fui vítima, Uhum. Vítima da sociedade em cobranças, em muitas cobranças. E fiquei perdida durante muito tempo. Então, hoje, eu me coloco à disposição da massoterapia com amor. Eu quero sim saber aonde está doendo, por fora. Porque hoje eu sei que a sua dor carnal, ela começou no emocional. Então, para mim, é muito importante que essa dor só tem um remédio que cura ela. É o amor. Ah, mas eu amo muito fulano, mas ele não reconhece que ele é amado. O amor que você doa para ele tem que ser sentido. E aonde eu faço sentir dentro do meu trabalho, do meu entendimento, é através do toque. E é por isso que eu sou tão gratificante assim. E dentro do que você falou, né, nessa parte agora final que você falou a respeito do toque, a respeito do amor e a respeito de, no seu entendimento, essa dor, né, que é no físico, ela antes iniciou no psicológico, né, existem muitas teses que falam sobre isso, né, que é a somatização, né, aquilo que eu não resolvo aqui, de alguma forma o meu corpo ele vai precisar expelir, ele vai precisar me mostrar, ele vai precisar para que eu possa entender que tem alguma coisa errada. Porque muitas das vezes a gente só dá atenção para o que a gente está sentindo depois da sensação. Sim. Então, quando essa sensação está no meu corpo, aí eu começo a ter alguma coisa errada. Né? Por quê? Porque a gente é na máquina, né? A máquina tendo que o óleo ser trocado. Então, eu vou procurar o médico, eu vou procurar, né, algum socorro nesse sentido. E aí, quando eu chego nesse profissional lá de saúde, no médico, e ele vira para mim e fala que, não, olha, a pressão está ok, né, os batimentos cardíacos estão ok, nós fizemos fizemos vários exames e está tudo certo. E aí o médico vira e fala, olha, isso pode ser uma questão emocional. A pessoa já se assusta, fala, como assim? Né? Por quê? Porque nós, muitas das vezes, né, nessa nossa trajetória de vida, nessa nossa sociedade, sempre nós somos estimulados ao quê? A olhar para fora. Então, a gente não está acostumado a olhar no exterior. E aí, quando a gente entende que a gente precisa começar a olhar para dentro, a gente se assusta, porque a gente não está acostumado com isso. Está acostumado E isso é muito importante. a fazer. É muito né? importante. Uma experiência que eu tive também, que a profissão me trouxe, a sensibilidade que essa profissão me trouxe, foi quando um paciente chega para mim e fala assim, eu preciso de uma massagem relaxante. E aí a gente vai para o exame. E nesse exame a gente tem uma fichinha que a gente tem que preencher e a falar com ele de onde é que ele acha que veio essa dor. Uma dor no pescoço, igual eu tive uma paciente semana passada, que ela chegou aqui, sim, gritando, tá amamentando,
tá muito tensa, teve um bebê agora. Então, assim, você acha que essa dor vai... eu dormi e acordei assim. E aí, quando você começa a conversar com o paciente, da onde veio essa dor, ele sempre cai hoje essa vida estressante que a gente tem. Uhum. Então, essa dor, ela não apareceu da noite para o dia. Essa dor, ela veio sendo gerada a partir de dias. E quando eu vejo que a pessoa está com muita dor no corpo, na região das costas, que é o que mais aponta a gente, e eu sempre pergunto, a Leslie pode falar um pouco sobre isso, porque eu pergunto como é que foi sua semana, como que, né? Essa semana foi bem agitada, Jaque. Então, eu já coloco, se a sessão é uma sessão de drenagem, eu vou colocar, eu ali primeiro eu invisto num relaxamento muscular, primeiro eu invisto numa conversa, para que essa pessoa se sinta mais confortável e deixe que eu consiga primeiro tirar essa dor que se chama estresse. Uhum. Porque aí a gente consegue com mais facilidade conduzir a drenagem, ou a massagem, a técnica dos shiatos, com um ponto mais inflamatório, ou com a modeladora, ou com a própria relaxante mesmo, a gente consegue conduzir. E quando a pessoa vem fazer essa massagem curativa, que eu coloco assim, que é uma massagem de um relaxamento profundo, né, que eu costumo colocar para ela sobre o guarda-roupa, né? Eu acho que essa experiência eu não contei para a Leslie. Que a gente tem umas épocas do ano que a gente tira para limpar o guarda-roupa. Quem tem isso? Ou limpar as gavetas, né? A gente vai fazer uma arrumação e eu costumo dizer isso para o meu paciente. Olha para dentro de si e vamos para o seu guarda-roupa, para o seu armário. Porque eu costumo dizer que a gente é nosso armário, onde tem gavetas, tem cabides, tem peças íntimas, aonde tem aquela camiseta velha que todo mundo quer dormir com ela, aquela meia furada, que você não consegue jogar lá fora. E aí eu conduzo ela, e com isso eu vou me conduzindo também a limpar as minhas gavetas e o meu guarda-roupa. Porque aquela meia furada que você não consegue jogar fora, ela pode ser um ponto gatilho. Porque alguém muito querido te deu aquela meia. Uhum. Então, ali tem um sentimento. E isso que eu aprendi ouvindo outras experiências, até de profissionais, como a Leslie, me passa muita experiência. Agradeço ao universo da Leslie que está na minha vida, mais ainda hoje, me colocando aqui para poder falar um pouco da minha vida, né, da minha experiência. Lisonjeada com 3 psicólogos olhando para mim. Então, assim, muito agradecida. Então, quando eu coloco isso para os meus pacientes, eles começam a entender por que o pijama velho, que não consegue ir para o lixo, por que aquela fantasia do carnaval, quando eu tinha 15 anos, está guardada até hoje. Mas eu sei que eu não vou usar ela mais. Mas atrás disso tudo tem uma história. E isso é o nosso sentimento dentro da gente, sabe? Nosso sentimento, ele mostra quem nós somos de verdade. Então, foi aí que eu aprendi e passo essa experiência que eu não sou. Os meus filhos me veem como a mãe mais forte do mundo, dura, brava, exigente. E hoje, meu filho mais velho está com 31 anos, está até aqui na minha casa com as minhas netas. Ele me vê hoje como uma parceira, a pessoa mais importante. Ele disse assim para mim: mãe, você foi muito dura comigo, dura demais, mas eu te agradeço pelo
tudo que eu sou. Você é meu maior exemplo. Ele tem 2 netas, que são minhas princesinhas, as meninas que eu queria ter como filhas, Deus me deu como neta. Então, isso para mim é gratificante. Ninguém tem condições de entender nada quando está passando, mas todo mundo sente. Uhum. Então, eu acho que o sentir é isso. O você se deixar sentir. Vem da mente. Não precisa entender. Sente. É mais fácil você sentir, se você está com dor, é mais fácil você sentir a sua dor, que aí você vai conseguir o caminho para curar ela. Se você está triste, se você está eufórico, se você está feliz, se você acordou alegre, mas aí deu meio-dia, você já não está mais com aquela vibração, sente. Porque nós somos sentimento. Nós somos puro sentimento. E essa troca de sentimento é que nos traz a cura. A troca dos sentimentos, o tocar do sentimento é que nos traz a cura. Então, para mim, é muito, muito importante hoje estar falando tudo isso. Porque eu fui enferma durante, vou botar, 45 anos. E hoje a única coisa que eu quero é sentir. Porque só sentindo é que a cura vem. Sem sentir não vem. Você adia ela o tempo inteiro. Então, para mim, é muito importante estar falando isso para todo mundo nessa época. A minha experiência particular, a minha felicidade de estar podendo falar isso aos 50 anos de idade. Eu estou hoje no caminho da cura, porque é constante, com 50 anos. E fui enferma durante muitos anos. Porque sempre quis tomar um remedinho para durar a dor externa. Sabe? Sintoma, né? E aí, dentro disso que você traz, assim, interessante que nós, enquanto psicólogos, dentro dos nossos consultórios, o que nós buscamos fazer, né, é acessar essas histórias dos nossos pacientes, né? Através da fala, né, através de alguma proposta ali de intervenção, e o quanto que é difícil para as pessoas liberarem, né, falarem livremente, porque muitas das vezes elas nem sabem o que está por trás dessa dor. Então, quando você fala assim, que quando você toca, do nada a pessoa começa ali a falar, é porque com certeza esse toque acessou essa dor. Então, hoje, o que a gente percebe, né? E por que a gente te convidou? Porque a gente entende que o trabalho, né, de muitas mãos faz muito mais diferença do que o trabalho de uma mão só. Antigamente, as pessoas só buscavam o tratamento medicamentoso. Por quê? Porque a pessoa quer parar de sentir a dor. E o que a gente vê hoje? Quais são os fatores de risco hoje, né, para as pessoas aí em risco de suicídio? É justamente o fato, são vários fatores, e entre eles as histórias, os estresses que elas passam, que são muitas vezes estresses crônicos ou estresses que são aí do dia a dia, que vão se somando. Então, quando você fala assim, a pessoa fala que quer uma massagem relaxante porque ela acordou assim, não, ela acordou naquele dia, assim, ela percebeu naquele dia, mas aquilo já estava ocorrendo na vida dela há mais tempo. Pode falar. Quer falar? O extremo. Isso aí. O extremo, eu acho. Eu acho que a dor já vinha e chegou ao extremo, né? Isso aí. Quando você acorda da noite para o dia, eu acordei porque eu dormi de mau jeito. É o extremo. E uma coisa que você falou aí sobre o suicídio. A pessoa, essa mãe que eu tive, esse relato dessa mãe,
A pessoa tem uma dor imensa, a pessoa que sofre com isso. Ela tem uma dor muito grande. E essa dor, ela não consegue ser atingida, né? Ela entende que ela tem que esconder essa dor. Porque a pessoa que está passando por esse processo de suicídio, de depressão, ela é muito mal avaliada pelos vizinhos, pelos parentes, é porque a dor dela é tão grande, então é isso que eu quero, eu vou tentar expor o que está dentro de mim. Essa dor é tão grande que você quer esconder. Eu não sei se eu posso falar isso do Wesley sobre aquele dia que você estava aqui, onde a Leslie estava fazendo a sessão de terapia dela, e a Leslie me fez ir num lugar onde eu não queria ir, onde eu tinha 8 anos de idade, um episódio com meu pai, que faleceu 1 ano depois, né, por consequência da vida, e a Leslie me fez me resgatar aos 8 anos de idade. E uma coisa que a Andréa falou aí agora, que eu também pude completar, Leslie, daquele dia, foi que ela falou assim, que vocês conduzem mais no falar o paciente de vocês. Mas eu peço a vocês, como massoterapeuta, toquem nos seus pacientes. Porque foi quando a Leslie teve o impulso de me abraçar que eu consegui regressar naquele dia. E entender que aquela menina de 8 anos ainda estava lá. E que a Leslie, através do abraço dela, fez eu lá buscar ela. E trazer aquela menina para poder ser curada. Então, mais uma vez, eu te agradeço muito. Agradeço a Deus por você estar na minha vida. Porque é uma troca, né? É uma troca de cura, né? E isso é muito bom. Precisamos de pessoas que falem mais sobre suas dores, porque as dores, elas precisam ser sentidas para ser curadas, senão elas não vão ser curadas. Se elas for abafadas, se elas for sufocadas, elas não vão conseguir ser curadas. Então, eu falo muito também, porque eu vejo que quando as pessoas que estão aqui fazendo sessão de massagem, elas começam a falar, eu tenho pacientes aqui que veio para massagem, sessões de massagem modeladora, que se tornaram pacientes de quadro de depressão. De eu não ter medo de acolher essas pessoas com as minhas mãos e com as massagens. Porque as minhas mãos, o toque também leva para ela cura. Então, assim, é muito importante a pessoa falar o que está sentindo, aonde está sentindo, o que está sentindo, por que está sentindo aquela dor. Porque aí elas conseguem entrar no caminho para se curar. Porque só delas falar comigo na hora que eu estava ali massageando elas se sentiram melhor. Porque isso é exposto, né? É colocado, é um pedido de me ajuda, se eu estou aqui é porque eu quero que você me ajuda. Então, fala comigo, né? Me toca, diz que eu não estou sozinha, né? Que vai ser fácil, não vai. Mas olha, agora eu estou com você. Então, um abraço da Leslie naquele dia, naquele episódio, para mim foi muito difícil. E a palavra que ela me deu, deixa essa menina vir, Jaque. Deixa ela vir. E assim eu consegui me resgatar, me perdoar, compreender mais e trazer essa experiência hoje para. Muito obrigada. Obrigada por compartilhar, viu, Jaque, essa experiência. Muito linda. E Jaque, aproveitando, né, o quanto que é importante essa sua fala. Deixa sentir, o expressar o sentimento ali faz parte do processo da cura.
E o quanto que a gente reprime o nosso sentir, né? É como se tivesse só fosse só permitido a gente sentir os sentimentos agradáveis. Os Ah, desagradáveis não podem, você tem que reprimir. e como alivia nossos trapézios, né? Quando a gente se Aham, permite sentir. sim, sim. E como é importante, Elina, você trazer ali a sua fala, que aquela pessoa ela só está, às vezes, pedindo ali um socorro. Pelo amor de Deus, deixa eu sentir o que eu estou sentindo, porque está muito desagradável. Eu preciso colocar para fora, eu preciso. E, às vezes, as pessoas não conseguem compreender esse sentido, porque elas também estão se auto-reprimindo, e, e o quanto que elas, né, acabam mais ainda em sofrimento, porque não tem esse espaço para poder expressar esse sentir, né? Então, essa sua fala ali me tocou muito também agora no final, o quanto que ela é importante, o quanto a gente também visualiza no consultório, e você trazendo a sua experiência aí, o quanto que é visível isso também aí na sua área, e o quanto é importante a gente poder trazer mais ações para poder criar ali um ambiente onde a pessoa possa realmente expressar o que ela está sentindo. E também fico grata por poder participar desse processo seu, né? Foi algo aleatório, né? Não foi nada Na verdade, você intencional. foi minha chave principal. E aí acabou acontecendo aquilo, né? E que bom que essa troca que a gente teve, e te agradecer muito porque o quanto que a sua massagem me ajuda meu Ajuda. isso, e poder, e o quanto é importante saber que essa troca a gente tem aprendizados, né? Assim como você está falando, eu tenho aprendizado ali com o meu paciente, assim, eu aprendi ali com a Lésia, eu aprendi com o fulano, com o ciclano também, essa troca também me traz minha cura, assim também acontece com a gente na terapia, na psicoterapia. Eu também, muitas das vezes, eu passo e tem pacientes que me ensinam muita coisa, que fazem eu refletir sobre coisas minhas também, também me remetem ali ao processo de ressignificar e buscar ali a vida de uma forma mais leve, né? De poder me permitir, às vezes, que eu não estava percebendo que eu não estava me permitindo, que eu estava me reprimindo, né? E o quanto que isso é gratificante estar nessa profissão também da área da saúde, né? Muito E bacana. assim, uma coisa interessante, né, que a Jaque falou e que isso acontece o tempo todo, né, como a Leslie falou, nos nossos processos terapêuticos, né, acolhendo o nosso paciente, nós somos atravessados o tempo todo, né, por várias questões. Muitas vezes é do paciente, mas que faz com que a gente repense a nossa vida, a nossa prática, o nosso lugar, né? Ali, que foi um lugar onde nós construímos, né? E que muitas das vezes as pessoas pensam, o profissional, ele é o detentor do saber. Não, o profissional, muitas vezes, ele está ali e ele aprende tanto quanto o paciente aprende, né? Então, tem Eu uma, acho que nós somos os maiores alunos, né? não é? E tem aquela frase, né, de Carl Jung, que eu gosto muito, né, que fala que conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar em uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, assim, nós somos seres humanos, né? E quando a gente toca, quando a gente abraça, quando a gente acolhe a dor daquela pessoa que está ali, nós somos humanos. Então, a gente também tem momentos dentro do set terapêutico que a gente chora junto com o paciente, que a gente se emociona, né? Tem momentos que a gente precisa parar de falar e só ouvir, e aí partir para o abraço, porque é o que ele precisa no momento. E tudo é um convite, né? Tudo é um convite, né? Se o paciente te permitir, né, você vai fazer aquilo que está batendo ali, né, para fazer. Né? E o quanto que é importante esse estabelecimento de vínculo. Uhum. E as Sim. pessoas não buscam terapia, não buscam um trabalho manual como o do massoterapeuta, porque tem realmente medo de entrar, né, nesse processo.
que é de se autoconhecer, que é de se autoperceber, que é de deixar vir à tona os sentimentos que precisam emergir naquele momento. E quando você vai fazer isso com um profissional, você faz isso em um local que é um local seguro, que é um local que foi preparado para aquilo, né? Então, a gente Sim. precisa ser sensível à dor do nosso paciente, né? E muitas das vezes a gente fala para ele, olha, nesse momento eu não tenho nada para te falar, é só te ouvir, né? E tá tudo bem. Verdade. É verdade, está tudo bem. Eu me amo e está tudo bem. E eu tenho mais um relato, se eu puder falar, sobre as mãos. Uhum. Se a gente observar, a nossa cura está em nós mesmos, através do toque, porque Deus fez o homem, foi a única coisa que ele fez com as mãos, com as próprias mãos. Uhum. E quando eu conduzo o meu paciente muito ansioso que chega aqui, eu costumo dizer: respira fundo, solta o seu ar. E quando a gente eleva as nossas mãos para sentir esse ar que invade o nosso ser, é uma cura Uhum. instantânea e que nos tira de qualquer situação que nos leva à dor. O ar e o toque são presentes de Deus que a gente tem que usar sempre. Está aqui, ó. Está dentro de você. Você está viva. Então, se toque. Respire o ser maior e siga a vida em paz. Cada um curando o seu sentimento. Isso aí. Lindo, Jaque, obrigada. Muito obrigada por esse momento, né? E só para a gente fechar, né, falando assim, já estamos, né, finalizando aqui, passa muito rápido, viu, Jaque? Nosso tempo, nosso podcast passa muito rápido, mas o quanto que é importante a gente entender que existem muitos profissionais que podem somar, né, para poder ajudar as pessoas. Cortou no finalzinho, né? Oi? Ah, não, é que para ela congelou, mas pode só resgatar aí. Tá cortando no finalzinho. Aí. Eu estou falando assim, quanto que é importante, né, a gente entender que vários profissionais, né, várias áreas, né, hoje até mesmo a Organização Mundial de Saúde, ela reconhece, né, as terapias integrativas como sendo importantes também para a saúde mental das pessoas. Então, seja uma massoterapia, seja uma terapia tradicional, né? Seja um tratamento psicoterapêutico com um psicólogo, com um psiquiatra, né? Seja o que você puder, o que tiver à sua disposição, né? Muitas das vezes tem profissionais, né, trabalhando com auriculoterapia, né, com reflexologia. Então, nós temos tantas coisas aí que podem ser utilizadas para auxiliar essa pessoa em processo de sofrimento psíquico a entrar em contato com essa emoção e a se curar. Tem muitos profissionais. E nesse mês, esse é o nosso trabalho. Nós vamos estar convidando vários profissionais para estar com a gente, para dar a oportunidade a esse profissional de trazer experiências como você trouxe, já. Experiência linda, Sim. maravilhosa, do que você consegue aí contribuir com o seu toque dentro das suas sessões. Então, a gente só tem que te agradecer, né, por esse momento. E eu Muito obrigada. Jaque, fala para a gente rapidinho aonde que você atende, para que os nossos telespectadores fiquem sabendo, né? Se você tem um Instagram, e puder falar também o endereço do seu Instagram. E depois a Leslie vai também, vai Eu deixar. atendo, Pode falar. eu atendo aqui no Vasco da Gama, aqui pertinho da casa da Leslie.
na minha casa mesmo, eu tenho essa sala onde eu atendo os pacientes que vêm até a mim, eu atendo pacientes na casa deles, eu também tenho técnicas de liberação miofascial, onde eu atendo em academia, ou pacientes de academia que vêm até a minha casa, enfim, eu trabalho com massagens, algumas técnicas, mas eu acho que é isso. E eu trabalho também na área da beleza, então tudo começou através da área da beleza e se estendeu agora para a massoterapia, aonde está sendo o meu bebezinho que acabou de nascer, que eu trato com o maior carinho, que é a área da massoterapia. Então, quem quiser, Jaque, jfelix.espaco 2021, tá? Vai estar lá no Instagram, e quem quiser mais informação, a Leslie tem, é só me procurar. Então, tá. Joia. Então, a gente já te pede permissão, tá na descrição desse vídeo, né? O seu contato telefônico, também como o seu Instagram, tá bom? Para que as pessoas possam conhecer um pouco mais desse trabalho, que eu tenho certeza que só para a saúde mental, tá? Muito obrigada. Você caiu, mas voltou. Você quer fazer um... Voltei no final, né, já. Então, para mim é um prazer, né, conhecer a Jaqueline, um pouquinho do trabalho dela. Para mim é um tema que, assim, confesso que eu sou bem leigo. Eu vi pouco isso na faculdade, até porque a matéria é dedicada a isso, né, que era na parte de saúde, né, do Sistema Integral de Saúde do SUS, inclui, né, a massoterapia como uma forma, né, de cuidado. Mas é bem raso assim que a gente vê, né? E é interessante ter esse contato, né? Foi muito importante para mim ver o relato da Jaqueline, né? Nesse sentido. Muito emocionante mesmo, assim. Parece que é uma coisa, uma força que vem de dentro mesmo, né? De fato, o sentir, ele dá um sentido, né? A coisa. No consultório, o que que acontece? O que que eu vejo lá, né? Quando eu atendo? É que quando vai chegando em determinados temas, o paciente ele começa a recuar, né? Então, vai tipo como se fosse criando narrativas, né, para tamponar, né, dificultar o acesso àquela dor, né? Uma espécie de resistência que a gente chama, né, na terapia. E qual o nosso trabalho lá, né? Justamente perfurar, né, essa resistência, né? Fazer com que esse paciente se permita sentir para que ele dê um sentido, né, a essa dor, né? É de fato só sentindo que a coisa ela flui, né? Desobstrui, né? A via. E para mim foi um aprendizado muito grande aqui, né? Trazido pela Jaqueline. Eu agradeço, né? Hum. Ok. Leslie, dá sua contribuição final para a gente poder finalizar. Então, só tenho que agradecer a Jaque pelo convite, ter aceitado o convite e compartilhar conosco essa experiência dela, um pouco da experiência, porque usei paciente dela lá, eu usei muito mais, né, das histórias, e o quanto que isso também veio me encantando e falar, nossa, o quanto que é importante as pessoas saberem disso, o quanto é importante as pessoas entenderem a importância disso aqui, que faz parte para o nosso processo de autocuidado, né? Tanto que eu falo para ela, não abro mão mais, não abro mão das massagens. Eu fui com o intuito e falei com ela que na E eu dúvida... abro até um convite aqui para o doutor William, para a doutora Andréia, tá? Quando precisar, por favor, me chame, que vai ser um prazer eu fazer essa condução com vocês também, da minha massoterapia curativa, que é muito boa. Ai, que delícia! Com Ah, com certeza vou certeza. aceitar. Vou experimentar, né, isso. E eu falo, eu aprovo, porque é maravilhoso mesmo, né? Então, eu já tenho essa experiência. E super indico. Obrigada, Leslie. Obrigada, gente. Até o próximo. Até lá. Beijo. Tchau.